começar a perceber. Um dado bastante interessante que eu sempre falo é a questão da avó. Avó? Né? Nossa, nós temos muitas avós ouvintes aqui do Mais Saúde. Que eu brinco que até é o teste da avó. Teste da avó? Porque a avó, ela já criou seus filhos. Uhum. Então ela tem uma certa experiência sobre como é o desenvolvimento da criança no primeiro ano, no segundo ano. Então se a avó fala, olha, esse meu netinho eu acho que não está ouvindo bem. Eu acho que tem alguma coisa errada. Então, e sempre quando a avó fala isso, existe uma chance grande realmente de que essa criança tenha algum grau de perda auditiva. Existem até trabalhos, né, na Organização Mundial da Saúde, né, que realmente fala, né, dessa certa confiabilidade que existem, né, quando a avó suspeita de um certo grau de perda auditiva. Então, realmente, quando se suspeita, leva no médico otorrino para fazer as avaliações. A avó não erra, né? Olha só. Então, tá aqui uma outra dica bacana que a gente estava conversando no início do programa, e o Dr. Koji tem várias dicas importantes que nós vamos, ao longo do programa Mais Saúde, estar colocando à disposição. E durante, além disso, nós estávamos comentando sobre a perda auditiva, que o senhor vai falar um pouco no próximo bloco sobre o seu trabalho como coordenador desse implante coclear. Que, gente, é maravilhoso, porque de repente uma criança que não escuta pode vir a escutar através desse implante. Doutor hoje vai falar sobre isso. Mas ele tem umas outras dicas também que ajudam a evitar as famosas otites recorrentes nas crianças, nos bebês. Como é que você amamenta seu bebê? Como é que você dá a mamadeira para o seu bebê? Como é que tem que ser o jeito certo, professor? Nunca se deve dar amamentar deitado, criança, né? Porque a tuba auditiva, que é uma comunicaçãozinha entre o ouvido e a parte posterior do nariz, na criança, ela é mais horizontalizada. Então, tem mais chance de leite, de alimentos, de secreções voltarem do nariz para o ouvido na criança em relação ao adulto. Certo. Então, se a criança mama deitado, tem mais chance da criança regurgitar e esse conteúdo ir para o ouvido e causar mais otites. Então, sempre mamar com a cabeça mais alta que o corpo. E durante quanto tempo a gente tem que estar observando isso? Quando é que fica menor essa comunicação, vamos dizer assim, mais difícil essa comunicação na criança? A partir de que idade? Então, isso vai modificando ao longo dos anos, né? A partir de 6 anos já melhora bastante. Bom, né? Conclusão, 6 anos ninguém mais mama. Então, conclusão, não fica naquele modelo de dar mamadeira para o teu neném que já está maiorzinho, que já segura a mamadeira, né? E você dá a mamadeira para ele está lá deitadinho, bonitinho, vai mamando e a gente vai fazer outra coisa. Isso absolutamente vetado. Exatamente, vetado. Jeito certo, sentadinho. Sentadinho e logo depois que amamentar, espera um pouquinho antes de deitar. Então, olha quanta dica bacana. Estamos aguardando aqui a sua ligação. Ligue 0 operadora 11 2039 1410. O telefone da América. Participe que você tem dúvida? Pois é, nós temos já a Regina Trindade, do Parque América, a Vanessa Batista, do Jardim Oriental. Nós estamos com a participação do Dr. Robinson Koji, que é otorrinolaringologista e coordenador do grupo de implante coclear. Esse nome é muito chique e ele vai depois contar para a gente o que é que ele faz lá no HC, que é simplesmente maravilhoso. Eu vou pedir licença para minhas 3 primeiras ouvintes que fizeram perguntas e vou passar para uma pergunta aqui do Dr. Koji que tem muito a ver com o que nós estávamos conversando. A Wanda Souza de Santo Amaro diz que sempre tem muita cera no ouvido. E qual o melhor modo de limpá-lo? Só com o otorrino ou ela pode limpá-lo ela mesma? Primeiro vamos falar o seguinte, como é o jeito certo de limpar o ouvido depois do banho, por exemplo? Então, o ouvido, a primeira coisa que é importante dizer, que a cera é uma coisa natural, né? É uma proteção do ouvido. Inclusive, pessoas que não têm nada, não tem cera nenhuma, têm mais problemas de ouvido, inclusive de quem tem muita cera, que tem muita coceira, alergia, etc. Então, a cera é uma coisa natural. E, normalmente, a cera sai durante o sono ou durante o dia. Ela vai caindo, né? E o organismo vai expelindo a cera naturalmente. Então, vou falar em termo prático assim, de limpeza do ouvido, você pode limpar apenas a parte,
o introito do ouvido, a parte que você consegue ver. A parte que consegue ver e que a toalha consegue, assim, digamos, entrar. Exatamente. Limpar com a toalha é uma boa estratégia, porque você nunca consegue colocar ela lá dentro e não vai machucar o tímpano. Quer dizer que cotonete... Então, cotonete também, só na entradinha do ouvido. Quer só dizer... na entradinha. Nunca coloca o cotonete lá dentro. Só na entradinha para tirar aquela cera que está aparecendo. Tá, enfim, aquele negócio de ficar cutucando, vai pondo o cotonete, quer limpar até não sei aonde, vetado. Não. Primeiro que é perigoso, você pode furar o tímpano, machucar o ouvido, ter uma otite. Segundo, porque muitas vezes você acaba empurrando a cera. E uma cera que ia sair naturalmente enquanto você está dormindo, durante o dia, ele acaba se acumulando no fundo e aí depois não sai mais. E essas pessoas que precisam fazer uma lavagem, é isso? É assim que se chama? Lavagem de ouvido, isso. Remoção de cerume. É isso mesmo, é isso tem mesmo. Gente que precisa. Sim, a quantidade de cerume é genética, né? Isso é familiar. Então tem pessoas que produzem mais, pessoas da raça negra produzem mais cerume, né? E com a idade também aumenta a produção de cera. Tem pessoas que aquela cera, ou porque usa muito cotonete, ou não faz nada de errado, mas mesmo assim acumula cera. Essa pessoa ela tem que fazer lavagem de ouvido. Né? E quando fazer a lavagem do ouvido? E onde fazer essa lavagem, né? Não dá para fazer em casa, porque você pode ter uma lesão do ouvido, né? Você tem que procurar um médico otorrinolaringologista e normalmente você vai quando você sentir que está começando a incomodar, a tampar o ouvido. Né? Aí você vai e faz uma lavagem, pronto, você sai ouvindo novamente. Então, gente, olha que interessante, né? Então, é natural e tem um efeito protetor essa cera, né? Quando não em demasia, né? Exatamente. Pois é, e falando de otite, que o cotonete pode provocar, a Ana Lúcia, que é do Jardim Elizabeth, está querendo saber o seguinte: o que é a otite? A minha cunhada passou por um médico e está com isso. O que é otite? Então, otite é uma inflamação do ouvido. Existem vários tipos de otite, né? E normalmente é uma infecção, né? Não pode ser normalmente por uma bactéria. Existem várias bactérias que podem causar otite, né? E a otite é uma infecção do ouvido. Existem vários tipos de otite, desde do que nós chamamos de otite externa, que é a otite da parte mais externa aqui do conduto do ouvido, que é a otite que está relacionado com a natação, com a entrada de água, né, de nadador, que ocorre mais em nadadores, tudo. Né? E a otite média, que é aquela otite que dá em criança, que dá febre, que tem que tomar antibiótico, que é uma otite mais na parte mais interna do ouvido. Tá certo. Então, o caso de usar um cotonete, que você pode estar ferindo, de repente, o ouvido, é o caso de poder ter uma otite. Isso, você pode provocar uma otite. Tá, então, lembrando que tudo que acaba em ite, né, é uma inflamação, né? Otite, sinusite, rinite, as ites da vida. E por falar nisso, a Maria das Dores, da Vila São José, pergunta para o nosso convidado: estou com dores fortíssimas de cabeça, que não passam com remédios para a dor. Poderia ser sinusite ou uma nevralgia? Como saber a diferença? Normalmente, quem tem sinusite tem sintomas nasais. O que é isso? Isso. Tem o nariz entope, fica saindo uma secreção espessa do nariz, parece um resfriado forte. Geralmente quem tem sinusite tem dor de cabeça e um sintoma de um resfriado forte. Quem tem nevralgia, normalmente você não tem esses sintomas nasais que eu acabei de falar, mas tem dores, geralmente tipo um choque. Nevralgia, geralmente, uma característica da dor da nevralgia é um choque que muitas pessoas têm no rosto, né, em várias partes do rosto. Né, pessoas que fazem tratamento dentário podem ter nevralgias também. Ok, quer dizer, fica bem fácil da gente distinguir. Tem duas perguntas aqui, é a da Regina e da Yolanda. São duas perguntas interessantíssimas que têm tudo a ver com o meu convidado, aliás, a minha convidada de amanhã. Então, Regina e Yolanda, vou pedir licença para vocês, vou guardar a pergunta de vocês duas e amanhã não percam mais saúde, que eu vou estar aqui com uma pessoa extremamente interessante e nós vamos estar colocando a sua questão, que foge da área do Dr. Koji, e você vai poder ter sua resposta bem bacana. A Vanessa, do Jardim Oriental,
Ela diz que tem sinusite e está com os ouvidos tampados há um mês. Aliás, horrível, né? Essa sensação de ouvido tampado. Horrível. Nossa, quando a gente está no avião... Diz que já tomou medicação com orientação de um clínico, tá com dor de cabeça todo dia, tossindo. Só que diz que o convênio dela está dificultando passar pelo otorrino. O que fazer? Vanessa, briga com teu convênio, porque não é possível. É um absurdo, né? O Rock aqui, imagina ele ouvindo isso, né? Ele que entende de convênio, o que ele não fica bravo? O grande problema de saúde do nosso país, né? Quer dizer, ainda paga um convênio para ter essa dificuldade. Agora, e o ouvido tampado, assim, direto? O que é? Então, como eu falei antes, existe a tuba auditiva, que é uma comunicação entre o ouvido e o nariz. Tá. Então, todo mundo que tem sinusite pode ter uma sensação de ouvido tampado, ou porque essa tuba não funciona bem, ou porque a secreção da sinusite do nariz foi para o ouvido. Ah, tá. Quando isso acontece, aí realmente demora um tempo para o ouvido voltar ao normal, porque essa secreção tem que sair do ouvido. Naturalmente, né? Naturalmente, existem medicações que ajudam a acelerar essa limpeza, mas basicamente é o tratamento da sinusite. Tá. Tem aqui uma outra pessoa falando da cera de ouvido, só que a dela diz que é mais líquida, não é sólida. Isso é normal? Existem vários tipos de cera. Tem pessoas que têm uma cera mais escura, orientais têm uma cera mais clarinha e seca, tem pessoas que têm uma cera um pouco mais líquida. Agora, tem pessoas que têm perfurações timpânicas, né, e não sabe, e o ouvido começa a vazar. Aí realmente é ou popularmente chama purgar. Né? Certo. Então, começa a vazar o ouvido, né? E aí realmente é uma secreção, parece um leite, mais leitoso, assim, né? Isso realmente poderia ser um sinal que você tem uma otite. Tá certo. E também você, Lúcia, amanhã, ouvindo aqui o programa Mais Saúde, que essa questão que você está fazendo sobre seu marido, a gente responde, tá bom? Bom, doutor Koji, o senhor estava falando que também existe a importância de estar verificando a audição da criança naquela faixa etária, né, de 1, 2, 3 anos de idade, né, que senão há comprometimento do desenvolvimento. E aí, como é que a gente então faz essa verificação? Então, crianças que têm uma surdez profunda, né, um dos sintomas que começa a aparecer a partir do 1 ano de idade, é que a criança não fala. Realmente, se a criança não começa a falar, com 1 ano de idade, 1 ano e pouquinho, a criança já está falando papá, mamã, né, já está formando algumas palavras. Se ela não está falando, realmente é um sintoma que ela pode ter, um sinal que ela pode ter uma perda auditiva. Só que a gente tem que lembrar que existem vários graus de perdas auditivas, desde leve a profunda. Então tem muitas crianças que têm perda leve ou moderada, digamos assim, que se desenvolvem normalmente, aprendem a falar, se comunicam normalmente, só que tem uma certa perda auditiva. Isso geralmente começa a se manifestar na escola. Ela vai na escola, né, no primeira série ou no prézinho, e ela não consegue acompanhar os outros alunos. Aí primeiro começa a ser taxada de preguiçosa, né, às vezes até de burra, de tal, mas na verdade muitas vezes tem um problema auditivo. Pode ser uma otite, pode ser até uma simples cera de ouvido, alguma coisa assim, e que você vai lá e trata, a criança passa a ouvir melhor, a aprender melhor. Então realmente sempre está atento quanto a isso. Doutor Koji, a criança nessa idade, ela vai com uma certa periodicidade ao pediatra. O pediatra faz essa verificação? É do protocolo dele? De surdez, não. De surdez, não, né? Então, gente, olha, interessante também que o doutor Koji estava comentando que tem criança, porque falar, burro, que não entende, que não acompanha, mas elas são inteligentíssimas, essas crianças, né? Que tem, inclusive, crianças que driblam os pais, que não conseguem observar essa deficiência, porque a criança é tão inteligente que acaba respondendo de maneira diferente, mas, enfim, nesse início acompanhando o que os pais na comunicação tem com ela, né? Sim, realmente. Por isso que tem crianças com perda profunda que não escutam nada, que os pais só vão descobrir com 1 ano e meio, 2 anos de idade. Às vezes não tem a avó do lado ali para olha a importância da avó, gente. Ou é primeiro filho, né? Primeiro filho e tal. Né? Não, e lembrando, né, doutor Koji, todo mundo trabalha hoje. Você vai ficar Exatamente. com seu filho, às vezes, à noite, que ele já está mais dormindo do que qualquer outra coisa. Final de semana, talvez não seja o tempo suficiente para, né? Realmente, e às vezes a criança é tão esperta que mesmo não ouvindo, o pai faz um movimento, ela já olha, então o pai acha que ela está ouvindo. Pois é. E às vezes não. Por isso,
o teste da orelhinha. Eu falo novamente aqui. Não, mas pode deixar que eu vou pegar no pé aqui do pessoal. Vou sempre estar falando e divulgando desse teste da orelhinha, porque realmente é importantíssimo e a gente percebe a diferença que pode fazer na vida e no desenvolvimento de uma criança. Ó, temos aqui a Dolores de Azevedo, do Jaçanã. Ela diz assim, que tem dores de garganta sempre que muda o tempo. Qual a diferença de laringite e faringite? Bom, a faringe são regiões diferentes do órgão respiratório. Como é que a gente pode explicar isso? A faringe é a região, quando você abre a boca no espelho e você olha ali a campainha, é a parte que você consegue ver, ali é a faringe. Ah, tá. A laringe já é mais embaixo, mais inferior, a gente não consegue ver. Normalmente a laringite, ela se manifesta mais com quadro de rouquidão, né? E a faringite mais com dor de garganta. Só que na maioria das vezes você acaba tendo as duas coisas juntas. Não adianta, né? A laringite seguida de faringite, né? Doutor Koji, fala um pouquinho do seu trabalho como coordenador desse grupo de implante coclear lá no HC. Como é que é exatamente? O que é isso? Para que serve? Em que situações podemos estar dizendo ao nosso ouvinte que é o caso de uma criança ou de um adulto em tal faixa etária com tal deficiência de audição? O implante coclear, ele é uma prótese implantável, né? Ele é digamos, nós dizemos que ele é parcialmente implantável, porque tem uma parte interna que nós fazemos uma cirurgia e colocamos dentro do ouvido. E uma parte externa que a gente chama de microfone ou receptor. O implante coclear, ele é para aqueles pacientes que têm uma perda profunda, uma surdez profunda, ou seja, aquelas pessoas que não escutam nada, ou muito pouco, mesmo utilizando prótese auditiva. Nos dois ouvidos. Então, esses são pacientes que nós indicamos implante coclear. Tem que ser nos dois, né? Nos dois ouvidos. Se o paciente tem um ouvido normal, não se faz implante coclear. Perfeito. E em que idade o senhor recomenda que seja implantado? Vamos supor, fizeram lá gente, tem um teste da orelhinha, que o doutor estava falando o seguinte, que às vezes o primeiro teste dá algum resultado, assim, alterado. E até 30%. Até 30%, quer dizer, de cada 100 crianças, 30 podem apresentar nesse teste algo alterado. E aí o pessoal pede do hospital para voltar, depois de um tempo, para fazer o reteste. Depois de quanto tempo normalmente, doutor Koji? 20 dias. 20 dias. Aí o que acontece? O pessoal não volta, né? Esse que é o grande problema. Então, gente, por favor. Agora, saiu da maternidade, não sabia, a criança com um problema de comprometimento, assim, de surdez importante. A partir de que idade pode fazer esse implante? Então, o que nós fazemos? Uma criança que nasce e já no teste da orelhinha já é detectado uma perda profunda, uma surdez profunda ou severa profunda, ou qualquer grau de perda auditiva, a primeira coisa é protetizar. Então, com 4 meses de idade, entre 3 e 4 meses, a gente já coloca uma prótese auditiva nessa criança. Já põe uma prótese? Coloca a prótese auditiva. 3 a 4 meses de idade. Mas essa prótese precisa cirurgia? Não, uma prótese comum. É uma prótese como que nem aqueles aparelhinhos de pessoa de mais idade? Isso, tá. Já colocam 3, 4 meses de idade. Tá. A gente vai acompanhando essa criança para ver como é o desenvolvimento dela com essas próteses. Tá. Né? Se ela não desenvolve bem, então realmente mostra que tem uma perda muito importante, né? Então, aí em torno de 10 meses a 1 ano, nós fazemos a cirurgia. Tão cedo? Cedo. O ideal, né, é que se faça até 2 anos de idade. Importantíssimo isso. Olha que bárbaro. Esse implante coclear, ele vai permitir que uma pessoa praticamente surda, né? Surda. Possa voltar a ouvir, ou melhor, a ouvir, porque ela não perdeu, ela nasceu assim. Então, gente, hoje temos tecnologias maravilhosas, só que vamos ver como é que a gente faz no próximo bloco para ter acesso a esse tipo de serviço. Estamos apresentando Mais Saúde. Confira agora PHN com Dunga, um convite à santidade para jovens e adultos. No primeiro carnaval que eu participei por insistência
insistência dos meus amigos. No último carnaval eu tinha fumado maconha, cheirado cocaína, e no ano seguinte eu estava aqui em Cruzeiro. Eu disse comigo, aí eu vou, se eu não gostar eu volto embora. Peguei minha mochila, peguei um trem e fui para Cruzeiro. Fiquei 4 dias ali, pulando, gritando, saltando, e quando eu voltei para a fábrica, eu tinha que encontrar os meus amigos. Onde é que você foi, Dunga? Tinha muita gente? Nossa! Tinha muita mulher? Mas daí, que mais que aconteceu aí? Pegou tudo, pegou... Não, peguei tudo. Ô Dunga, mas eu não tô entendendo. Onde é que você foi? Falou, ó, quer saber uma coisa? Eu fui rezar, fui batizado no Espírito Santo, conheci a Jesus Cristo, minha vida mudou, e a sua vida também vai mudar, e agora a gente... E foi assim que eu comecei a ser respeitado, porque eu era um jovem de 18 anos. Você conferiu. PHN com Dunga. A Rádio América AM 1410 vem com novidades para você no começo de 2013. São 24 horas de programação para você rezar. Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade. Cantar. E ficar bem informado. Você vai ficar sabendo de tudo que foi manchete no dia de hoje. Agora, na madrugada, você fica em boa companhia com o Padre Delair Cuerva no Falando com Deus. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A tua fé te salvou. Maratona de oração na Rádio América. Põe em mim, Senhor, põe em cada um de nós, põe nestes teus filhos e filhas, Senhor, o teu Espírito Santo. Enche-nos com teu Espírito Santo. 14 de fevereiro. Prepare-se. Se creres, verás a glória de Deus. 21º Alegrai-vos. Retiro de Carnaval da Renovação Carismática de São Paulo, de 10 a 12 de fevereiro. Com presenças de Padre José Roberto, Padre Paulo Eduardo, Padre Adriano Zandoná, Rogério Soares, Vida Reluz, Banda Louvor e Glória e Salete Ferreira. No Salão da Paróquia San Genaro, Rua San Genaro 160, próximo à Estação Brás do Metrô. Informações, acesse rccsaopaulo.com.br. Viva este Carnaval com Cristo! Alegrai-vos 2013! Olá, gente. Aqui é o diácono Nelson Correia. Eu também estou aqui na Rádio América. Venha celebrar a Santa Missa com a Canção Nova de São Paulo, todas as quartas-feiras, às 8 da noite, na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, Rua Tamandaré 355, bairro Liberdade, próximo à Estação São Joaquim do Metrô. Um momento de cura e libertação por você e sua família. Informações 3382-9800. 3382-9800. Participe você também da Santa Missa na Canção Nova de São Paulo. Contemple os mistérios do Santo Rosário, diariamente com a Rádio América, a partir das 6 da manhã. Sua intenção colocada nas mãos da Virgem Maria. A oração do Rosário, às 6 da manhã, aqui. Rádio América. 12h29. Mais que um encontro internacional dos jovens com o Papa, a Jornada Mundial da Juventude é um encontro verdadeiro com o Cristo jovem em meio a nós. A jornada representa para mim uma oportunidade de Deus chegar e alcançar o coração dos jovens. Rostos, raças, várias nacionalidades, expressando com sua cultura e vida a presença de Cristo vivo no mundo. Muito feliz de ver o entusiasmo, a resposta da juventude para participar e trabalhar na Jornada Mundial da Juventude. Jornada Mundial da Juventude 2013. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Então, hoje nós estamos com o nosso convidado aqui, que eu tenho uma série de perguntas, e você, mãe, também deve ter aquela história do iPod. Ai, o meu filho com aquele negócio no ouvido. Pode ou não pode? Pode fazer mal? Não pode? Então, hoje, dentre outras coisas, o Dr. Koji vai falar conosco. Se você tiver outras dúvidas a respeito, enfim, de tudo que se refere à audição, surdez, ele é a pessoa certa para você perguntar. E a gente não falou sobre labirintite. Ainda bem que teve ouvinte, né? A Sônia Regina aqui do Parque dos Príncipes de Osasco, dizendo que tem labirintite e que quando criança tinha muitas dores de ouvido, diz que não fez tratamento medicamentoso, colocava azeite quente. Esse negócio de pôr azeite quente no ouvido prejudica? Não se deve fazer isso. Não, porque todo mundo que tem dor de ouvido põe Por que isso? Primeiro você pode queimar, né, o ouvido colocando azeite quente. Agora, muitas otites
o fato de você aquecer o local, às vezes dá um certo conforto. Não é que você está tratando, você está dando uma analgesia, digamos assim, naquela região. Então você pode colocar um pano morno também, não precisa colocar um azeite quente dentro do ouvido. Olha, tem aqui também a Lígia, do Itaim Bibi, que gostaria de saber qual a relação entre perda auditiva para quem tem labirintite. Tá? Que quando ela teve crise, inclusive ela tinha muito zumbido e que depois disso ela começou a ter uma perda na audição e do ouvido esquerdo. Existe essa relação? Existe. Então, em primeiro lugar, labirintite, né? O nome labirintite vem de labirinto. Labirinto é um órgão da audição que tem duas partes, uma parte da audição e uma parte do equilíbrio. Por isso que muitas pessoas que têm labirintite também têm sintomas auditivos associados, porque é o mesmo órgão que tem as duas funções. Né? Existem tipos de labirintite, causas, etiologias de labirintite, que vêm realmente dessa forma que ela mencionou, com zumbido, perda auditiva e depois uma parte de vertigem importante. Né? Isso realmente é bem típico de uma labirintite. Agora, estava confirmando aqui com o Dr. Koji o seguinte, eu perguntei, labirintite e excesso, aquele consumo exagerado por doces, por carboidrato de índice glicêmico assim alto, tem alguma coisa a ver? Sim, existem, hoje, né, nós acreditamos que existem causas de labirintite chamadas labirintites metabólicas, né, que elas podem ser tanto por excesso de insulina, né, quanto por excesso de açúcar, uma glicemia aumentada, né, e também por quedas da glicemia. E tudo isso ocorre por consumo excessivo de açúcar. Então, gente, olha só quanta coisa envolvida e lógico que eu tinha que puxar um pouquinho para o lado da nutrição. A Cleusa Cordeiro, do Jardim Sidney, ela disse que a filha não conseguiu o aparelho para perda auditiva com a assistente social. Diz que a filha tem 6 anos e é porque ela tem, digamos assim, uma perda auditiva que não é muito grande, tá? E aí ela pergunta se precisa realmente usar o aparelho. Porque como ela não conseguiu a dificuldade, né? Aí precisava ver também como que foi o roteiro, se realmente essa criança precisa desse aparelho. Primeiramente tem que ver o que é isso de pouca perda auditiva. Perda, né? Exato. Mas normalmente nessa faixa etária, uma criança de 6 anos que está numa fase de franco aprendizado, né? É importante usar o aparelho, as próteses auditivas, assim. Realmente importante. Acho que tem que ir atrás. Existe no Hospital das Clínicas um programa chamado Programa Reouvir, que faz doações de próteses auditivas. Então, o ouvinte pode ligar lá, depois eu vou deixar o telefone aqui do Grupo Reouvir, né, e agendar uma avaliação e você recebe as próteses gratuitamente, é um programa do SUS, né, recebe gratuitamente as próteses auditivas. Então, Cleusa, olha só, a gente vai deixar aqui o telefone e você vai lá, tem que correr atrás. Uma das coisas seria, enquanto não está com esse aparelho, né, colocar a criança o mais próximo possível do professor, quer dizer, procurar facilitar, mas não deixa isso acontecer, porque realmente, se você tem possibilidade de corrigir, vamos atrás disso, né? Doutor Koji, e o iPod? Pode usar ou pode prejudicar? Você pode usar o iPod, tem que tomar cuidado com o volume do iPod. Realmente você pode ter uma perda auditiva por uso excessivo do iPod. E, gente, quando eu estou do lado de algum jovem com iPod, eu escuto do lado de fora o que ele está ouvindo. Eu fico imaginando como que é ouvir aquele som, que é o som pauleira, como eles chamam geralmente, Sim. né? Agora, o que é, até quantos decibéis a gente pode estar ouvindo que sem prejudicar? Então, até 85 decibéis é um volume seguro para audição. A partir daí, você pode ter lesões auditivas, dependendo do tempo que você faz uso desse aparelho. Aí é claro que eu perguntei para o Dr. Koji o que é, onde é que a gente localiza esses 85 decibéis. A gente usou o metrô como um exemplo. Quando você está dentro do metrô, você deve estar mais ou menos em torno de 80 decibéis o som ambiente, né? O grande problema é que sempre quando você está usando um Walkman, você geralmente coloca assim automaticamente o volume 20 decibéis acima do som ambiente. Então, se o som
que você está. Se o ambiente está com 80 decibéis, automaticamente você vai colocar 90 no seu iPod. Tá certo. E no iPod não existe nenhuma marquinha falando, olha, a partir daqui você não pode usar. Então aí você está 80, você vai ficar com 100, Tá. e isso é extremamente lesivo para a audição. Então, conclusão, se está ouvindo dentro do metrô, é porque está acima do permitido. Então, para você ter uma ideia, né, mas é como o professor falou, não tem jeito de você medir, mas eu sei que no meu, eu dou para cada pressionada aumenta um tanto, né? Então eu vou levar a próxima vez que eu for ao metrô e vou tentar ver quantas pressionadas eu dou para ver acima do som permitido para poder ouvir embaixo. A gente tem que se virar com alguma coisa, porque é a única informação que a gente tem, né? E aí pode usar, então. Pode usar, toma cuidado com o volume. E o senhor disse que o problema é volume e tempo de uso, né? Exatamente. Então, aquela brotolândia que fica com aquilo no ouvido da hora que acorda, da hora que vai dormir, fica no ouvido o tempo todo. Sim. Eu falei a brotolândia. Quer dizer, os jovens que ficam com aquele iPod, assim, que parece que acorda com aquilo no ouvido. Por exemplo, se ele tiver em 90 decibéis, um iPod que não é um volume muito alto, você colocar um iPod a 90 decibéis, você não vai achar que é um exagero de alto. Se ele ficar mais do que 8 horas por dia, ele começa a ter lesão. Nossa. Isso ao longo, é claro, que não é uma semana, 2 semanas, só ao longo dos anos. Uhum. Só que os jovens ficam anos, e todos os dias expostos a esse iPod. É como aquele antigo aquele trabalhador de fábrica, né? Que hoje, graças a Deus, a legislação trabalhista está mais rigorosa, então eles usam proteção auditiva, mas o jovem com o iPod não usa, né? E, gente, eu lembro das minhas áureas épocas, né, porque na minha época era discoteca, agora falam balada, eu não sei bem como é que é. Eu lembro que quando a gente saía do ambiente, você ficava com a audição, assim, estranha, ficava um zumbido, até você se acostumar, porque era muito alto. Então, você tem vários agravantes aí. Sim, dependendo da altura do som, você pode ter lesão a partir de 1 hora, 30 minutos, 1 hora de exposição. E quando você sai de uma discoteca, né, e sai aquele zumbido no ouvido, isso já é um sinal que você teve uma lesão auditiva temporária. Meu Deus, olha só, então, imagina o pessoal aí que está direto nas baladas e, nossa, eu tô com o Fernando aqui na minha frente com uma cara inconsolável, porque ele trabalha com som, então eu fico imaginando, tá? A Sônia Regina, do Jardim Silvio Sampaio, lá do Taboão da Serra. Ela pergunta, gostaria de saber se um zumbido fino, tipo uma sintonia de rádio, né? Que ela tem a sensação que não é no ouvido, e sim na cabeça, tá? Se isso pode ser um sinal de problema na audição ou relacionado à parte auditiva. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer que o zumbido, aproximadamente 20% das pessoas têm zumbido. 20%? Tem algum grau de zumbido. Então, se você tem um zumbido, também não precisa ficar, né, extremamente preocupado, né, porque você pode estar naquela faixa de pessoas normais, que não tem problema nenhum, mas tem zumbido. Inclusive a dica, né, para quem tem zumbido para dormir, que o senhor deu uma vez no programa do rock. Sim. É muito então, bacana. A principal dica para quem tem zumbido, primeiro, não fique prestando atenção no zumbido. Se você presta atenção no zumbido, ele aumenta. Né? Então, às vezes, você tem algum probleminha no ouvido temporário, um zumbidinho que vai passar, aí você fica ali prestando atenção nele, aí ele não vai embora mais. Então, primeiro, não presta atenção. Segundo, à noite, tem pessoas que têm zumbido mais importante, e à noite está com dificuldade para dormir. Uma das orientações é liga um radinho, né? Aquele ruído do rádio entre as estações, né? Para mascarar um pouquinho o zumbido, aí você consegue mascarar o zumbido e dormir. Fica aquele som assim, fora do ar, né? E aí dá uma mascarada. Acho essa dica bárbara. Bom, doutor Koji, já estamos chegando no final do Mais Saúde. Queria agradecer muito a sua participação. Gostaria que o senhor deixasse o telefone daquele grupo que o senhor mencionou para aquele programa de reouvir, né? E também o site através do qual a pessoa pode se cadastrar, né? Ou se inscrever para, enfim, dar sequência a essa possibilidade desse implante coclear nessas circunstâncias, como o senhor explicou. Então, para quem tem uma perda auditiva leve a moderada, então é próteses auditivas normais, né? As convencionais. Então, tem que se inscrever no programa Reouvir do Hospital das Clínicas de São Paulo. O telefone é 3069-6000. Vocês ligam lá e pedem
para passar para o programa Reouvir. Né? 3069-6000, ok. Agora, o implante coclear, ele já é para aquelas pessoas que não escutam nada, né? Quando uma pessoa nasce com surdez, nós devemos fazer implante coclear nos primeiros anos de vida. O ideal é até 2 anos de idade, depois vai caindo progressivamente. Por exemplo, uma pessoa que nasce com surdez e já está na idade adulta, muitas vezes, na grande maioria das vezes, o implante coclear não serve mais. E o adulto que perde a audição por um acidente ou alguma coisa? Resultado excelente. Excelente. Se bem que você pode, lógico, você pode se candidatar a um serviço particular, né? Só que, para você ter uma ideia, esse aparelhinho, esse implante, ele está na faixa de R$60 mil, né? Só o aparelho. Só o aparelho. E é lógico que numa fila, quem vai ter prioridade é uma criança, né? Sim. Como a gente sabe que o resultado é melhor em crianças pequenas, então a gente dá uma prioridade para as crianças que vão ter o melhor resultado. Doutor Koji, por favor, fique à vontade. Quero agradecer sua participação novamente, deixar o programa aberto quando você precisar, enfim, divulgar alguma coisa. Estamos aqui à disposição. Gisela, muito obrigado. Eu que agradeço. É sempre um prazer vir aqui, né? E eu também, dizer que eu estou sempre à disposição, sempre que você precisar, eu estou à disposição para vir aqui conversar com seus ouvintes. Né? Realmente é uma tarde, sempre um momento muito gostoso aqui com vocês. Gente, beijo e até lá. Rádio América AM 1410. Eu sei que é difícil esperar, mas Deus tem um tempo para agir e para curar. Só é preciso confiar. Se a cruz lhe pesa, não é para se entregar, mas para se aprender a amar, como alguém que não desiste. A dor faz parte do motivo desta fé, pois só sabe o que se quer quem luta para conseguir ser feliz. Não desista do amor, não desista de amar, não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar, tal como se lhe deu, Cristo vai lhe ajudar. Eu sei que é difícil esperar, mas Deus tem para agir e para curar. Só é preciso confiar. Se a cruz lhe pesa, não é para se entregar, mas para se aprender a amar, como alguém que não desiste. A dor faz parte do motivo desta fé, pois
sabe o que se quer, quem luta para conseguir ser feliz. Não desista do amor, não desista de amar, não se entregue à dor, porque um dia vai passar. Se a cruz te pesou e quer se entregar, dá um pouco, se lhe deu, Cristo vai lhe ajudar. Não desista do amor, não desista de amar, não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar, dá um troco, se lhe deu, Cristo vai. Essa foi a trilha sonora. Essa foi a trilha sonora com a qual o melhor amigo que eu tive na minha vida se despediu. Se despediu do tempo, da história. A última grande canção que ele escreveu na vida. A última grande história que ele pôde contar. Mesmo no meio de tanto sofrimento, no meio de tanta dor, descobri ali uma razão para cantar isso até o fim. Eu tenho pedido a Deus, minha gente, a graça de que os meus olhos se abram para perceber as miudezas que podem me alegrar. Que eu seja capaz de celebrar o meu cotidiano, o meu dia a dia. Que eu não espere as grandes razões para ser feliz, não. Que eu descubra nas pequenas razões, nas mais miúdas, uma razão para o meu sorriso. E aí eu não desisto. Aí eu não desisto. E se você abrir os seus olhos para você perceber as miudezas, aquelas que podem lhe alegrar, você também não vai desistir. Porque quando nós prestamos atenção demais só no que é grande, no que é grandioso, no que está muito iluminado, a gente corre o risco de não perceber a vida que está aqui debaixo do tapete, pronta para sair, para ser viva em nós. Não caia na tentação de desistir. Não desista. Não desista. Não se entregue, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou. Posso pedir um favorzinho para vocês? Posso? É que antes do Robinho morrer, alguns dias antes, ele ia cantar essa música comigo no disco. Ele me ligou e me disse assim: seu padre, acho que não vai dar tempo não. E não deu. E ele, para tentar me consolar, ele já logo disse em seguida: mas vamos fazer o seguinte, quando você for cantar essa música, pede o povo para cantá-la por mim. Eu tenho feito isso. Mas hoje eu gostaria de dedicar esse refrão para duas pessoas muito especiais para ele e para mim também. E aí eu vou pedir que você me ajude a cantar para eles, para a mãe dele, para a Fatinha, e para o irmão dele, para o Deninho. Pode ser? Porque às vezes o sofrimento é doloroso demais. Porque se tem uma coisa nessa vida que meu amigo Robinho amava de verdade, eram esses dois. E aí a gente quer dizer para o Deninho, para a Fatinha, que o Robinho não morreu. E nós vamos cantar agora para os dois. Pode ser? Como se fosse o Robinho cantando para eles. Pode ser? Vamos lá, povo de Deus. Não desista. Não desista de
Bem bonito, solta a voz. Ajudar. Rádio América AM 1410.